Nós vamos construir algo nos próximos domingos que eu considero bastante interessante, importante, dentro da nossa caminhada com Jesus. Esse Deus fantástico, esse Deus que nos ama independentemente do que somos, do que fazemos. E esse é o Deus que nós acreditamos, é um Deus que impõe culpa, que impõe uma cruz pesada, que a religião muitas vezes impõe, obriga para que você carregue. O caminho de Jesus é um caminho leve, suave. Ele promove isso e Ele oferece isso como nós aprendemos no tema dos domingos anteriores, que nós falamos sobre descanso. E eu estou muito feliz em ver essa comunidade aqui cheia, porque nós estamos assim, começando a compreender a profundidade, a importância de viver essa vida comunitária. Bonhoeffer escreveu um livro chamado Vida em Comunhão, que fala sobre a essência e o valor da vida cristã a partir da perspectiva comunitária, a partir da vivência comunitária. E ele traduziu isso falando dessa comunidade centrada em Jesus. O que seria a comunidade centrada em Jesus? A comunidade centrada em Jesus seria a comunidade que se une, que se junta, não considerando apenas os seus interesses humanos, não apenas considerando as coisas que me identificam, né? Eu posso me identificar com A, com B, com C, não há problema nisso. Não há problema em a gente buscar uma comunidade que a gente tenha relacionamentos com as pessoas, mas isso não se sustenta. Uma comunidade centrada em pessoas, esta comunidade não se sustenta. Ela não tem base firme, ela não tem base sólida. A comunidade centrada em Cristo, sim, esta tem uma comunidade sólida, firme. E aí você pode dizer assim, mas essa comunidade Vida é uma comunidade boa? A partir do meu olhar, enquanto pastor dessa comunidade, é uma comunidade que a gente está trabalhando dia a dia, ser uma comunidade saudável. Ela é perfeita? Não. Nem a comunidade de Jesus era uma comunidade perfeita. Vou repetir. Nem a comunidade formada por Jesus, o Filho de Deus, era uma comunidade perfeita. Se a gente entender que a nossa comunidade vai ser uma comunidade perfeita e a gente começa a criar expectativa para isso, diria que isso vai se fragilizar e você vai se frustrar e muito provavelmente você não vai ficar na vida. Muito provavelmente você não vai ficar entre nós. Porque a comunidade de Jesus, que era de Jesus, era uma comunidade de imperfeitos, formada de pessoas imperfeitas. Então olha só o que você espera da nossa comunidade Vida. Mas essa própria comunidade de Jesus, a comunidade dos imperfeitos, era uma comunidade que Jesus investiu a sua vida para que essa comunidade fosse uma comunidade saudável. E que essa comunidade permanecesse com a sua missão de conectar pessoas. E essas conexões pudessem ser conexões saudáveis uns com os outros. Então, quando nós buscamos uma comunidade perfeita, é a garantia da frustração e muito certamente iremos procurar outra comunidade, outro lugar. Só que esta comunidade que nós idealizamos, que nós queremos para nós, e muitas vezes alguns vão embora e não ficam, e eu não estou dizendo aqui que todas as comunidades são saudáveis, que todas as comunidades vivem o Evangelho de Jesus, que todas as comunidades são centradas em Jesus. Eu não estou dizendo isso, não estou pregando isso, não estou falando isso para vocês. Aqui a gente busca ser uma comunidade centrada em Jesus, e eu tenho dito que aqui na Vida é tudo sobre Jesus, tudo sobre Jesus. Então, quando nós criamos expectativas na nossa comunidade, essa expectativa não depende só do outro, depende do meu envolvimento, depende do meu engajamento,
Depende de eu considerar as fragilidades uns dos outros. Depende de eu começar a lidar, a aprender a lidar com os limites uns dos outros. Aí sim, enquanto corpo de Cristo, iremos formar uma comunidade saudável. Uma comunidade centrada em Jesus seria uma comunidade assim, ó. Essa semana veio essa imagem em mim. É Jesus no meio e as pessoas ao lado aqui. Jesus solta a sua mão? Jesus solta a sua mão? Jesus solta a minha mão? Não. Ele está segurando aqui a minha mão. O que é que nos une aqui? Uma pessoa aqui, ao meu lado direito, e a outra pessoa do meu lado esquerdo. O que é que me une a essas pessoas? Não sou eu. Não são os meus interesses. Não são as minhas vontades. Não são os meus desejos. Não são os meus caprichos. Não são o que eu espero do outro. Não são nenhum tipo de expectativa que me une ao outro, porque isso se fragiliza. Isso por si só não se sustenta. Mas quando Jesus está no meio entre nós, está no nosso meio, e Ele é a ligação importante, vital, essencial, necessária, aí sim, essa comunidade começa a viver a experiência do reino de Deus e a experiência de ser comunidade. Porque pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de comunidade. A gente vive aqui no domingo, comunidade, eu diria que a comunidade se reúne para celebrar a semana. A comunidade virgem se reúne aos domingos, às 10 horas, a partir das 10 horas, no café. Hoje eu nem tomei café, que é esperando esse café, né? A gente se reúne aqui, começa às 10 horas, nosso encontro. Aliás, nós começamos hoje 9 horas da manhã. Aliás, nós começamos aqui 8h30 da manhã, porque o pessoal da música já estava aqui ensaiando. E eu fui com o Felipe, né? Eu não, né? Ele que deu a aula, uma aula maravilhosa, né? Porque meu filho não, as pessoas podem provar aí, né? Fantástico, né, Jean? Uma aula fantástica, gostosa de ouvir, porque ouvir falar de Jesus, cara, uma comunidade que é centrada em Jesus é muito gostoso ouvir de Jesus. Mas isso não traduz a experiência de viver a comunidade. As nossas reuniões de domingo não é a tradução daquilo que Jesus ensinou, viveu com os seus discípulos. Isto aqui não é experiência comunitária. Quantas pessoas você conhece aqui? Quantas pessoas você se reúne e conversa durante a semana? Quantas pessoas você sabe da história? Eu não estou dizendo que eu não me importo com ninguém. Eu não vou por esse caminho. Eu vou pelo caminho de quantas vezes você procurou saber da vida de alguém, da sua comunidade de fé. Como eu disse para vocês, a comunidade de Jesus não é uma comunidade perfeita. Não foi. E Ele não espera isso de nós. Tá? Fica tranquilo em relação a isso. Não sai daqui com esse peso e diz assim, caramba, agora Jesus espera que nós sejamos uma comunidade perfeita. Não, desconstrói isso. Desconstrói porque você, quando lidar com as frustrações, quando um dia você se frustrar comigo e falar assim, caramba, estou frustrado com o Valmir. Estou decepcionado com o Valmir. Mas, cara, esse fragmento não traduz aquilo que o Valmir é. Essa parte aqui não define o Valmir. Porque o Valmir é muito mais do que o fragmento com a parte que não chegou bem para você. Essa comunidade de Jesus era uma comunidade saudável. E eu fico feliz por isso. Tinha Judas. Tinha Pedro que negou Jesus.
Teve aqueles 2 discípulos que Jesus foi buscar no caminho de Emaús, vocês não lembram disso? E aí eles não reconheceram Jesus batendo um papo, fez um McFish lá, né? Um sanduíche de peixe, porque tinha pão e peixe, é o McFish, né? No tempo de hoje, né? Eles não reconheceram Jesus, eles começaram a arder, começaram a sentir o coração ardendo, e não reconheceram Jesus. Jesus foi lá e buscou esses caras que estavam indo no caminho contrário a Jerusalém. É o caminho oposto de Jerusalém, Emaús. E Jesus trouxe eles para onde? Para Jerusalém. E eles foram e voltaram para Jerusalém. A comunidade de Jesus é a comunidade que abandonou Jesus. A comunidade de Jesus, dos discípulos de Jesus, é a comunidade dos discípulos que o abandonaram. E mesmo assim, após a sua ressurreição, ele foi visitá-los. Sabe quando a pessoa te frustra e diz assim, eu não quero mais papo com esse cara? Sabe quando a pessoa fala alguma palavra dura e diz assim, eu não quero mais conversar com ele? Jesus não faz isso, não fez isso com os discípulos e não faz isso conosco. Porque viver a vida comunitária é uma dádiva. É uma dádiva, mas não é a garantia de viver em comunhão. É um presente de Deus. E se é um presente de Deus, é um presente a partir da sua relação de graça uns com os outros. Nós falhamos, cometemos deslizes, pecamos, agredimos com palavras as pessoas, somos insensíveis nas relações uns com os outros às vezes, mas mesmo assim Ele continua nos amando. Então não traga para si a comunidade em que esta comunidade precisa atender os seus caprichos, as suas necessidades, as suas expectativas, porque um dia a vida não vai atender as suas expectativas, não vai atender, mas se junte a nós enquanto corpo de Cristo, para tornar a nossa comunidade uma comunidade saudável. A partir disto, eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1:31 e início do capítulo 2. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Olha só como Deus começou a construir isso dentro do ser humano. Olha a beleza desse texto e dos textos seguintes, de como Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, primeiramente, o texto diz assim no capítulo 1, versículo 31, e assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. É preciso compreender que o capítulo 1, eu falei isso nas mensagens atrás, é uma visão panorâmica daquilo que iria se desenhar, daquilo que iria se materializar de uma forma mais visível, mais exploratória, digamos assim. Então, quando Deus olhou para a sua criação, e no 7º dia Ele descansou, Ele já tinha realizado a sua obra de criação, e já tinha formado tanto Adão como Eva. Então Ele olha para a sua criação, enxerga também Adão e Eva, e diz assim, caramba, isso aqui que eu fiz foi muito bom. Então quando Deus olha para nós, até hoje Ele olha assim para a gente e diz assim, isto que eu fiz, o ser humano, isto é muito bom. Se você olhar dentro da perspectiva de casamento, esse texto é muito usado para os pastores usarem, se utilizarem desse texto para pregar, né? Você vai dizer, não, mas esse texto é para casamento? Ok, é para casamento, pode ser usado também. Mas eu vejo também esse texto para além do casamento. Eu vejo esse texto como uma apresentação de Deus, mostrando o quanto é importante as relações interpessoais. Se você olhar Adão e Eva, e como os outros autores
né, outros teólogos afirmam sobre esse texto, você vai dizer assim, não, mas esse texto aqui representa a comunidade formada por Deus. Adão representa os héteros e a mulher representa as mulheres héteros. Então, esta é a comunidade que Jesus fez. Esta é a comunidade que Jesus criou. Se você olhar como comunidade, Jesus está dizendo, olha, é importante a vivência relacional, é importante, os relacionamentos são importantes, mas são importantes também a vivência comunitária. Então a experiência relacional e a experiência comunitária, a necessidade pessoal de nos relacionarmos uns com os outros, mas a experiência e a importância de viver a vida numa perspectiva comunitária. E isto é o ser humano que Deus criou. Nós temos a necessidade de compartilhar a vida uns com os outros. Viver esse movimento existencial sozinho é cavar um buraco na própria existência. Mas talvez você diga assim, mas Valmir, eu me decepcionei com fulano. Eu vou acolher, tá? Mas eu vou dizer também para você, mas é ser humano. E você vai se decepcionar com outros seres humanos. E você vai se frustrar com outros seres humanos. Vai acontecer isso? Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Mas quando o texto fala, gente, assim, ó, que Deus se encantou pela criação, Ele se encantou por esta capacidade do ser humano de se relacionar uns com os outros. E no capítulo 2 ele diz assim, ó, assim, pois foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Agora abra a sua Bíblia aí, ou expõe aí, Rafael ou Rodrigo, no capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Aí isso aqui me intrigou, tá? E certamente vai te intrigar também. No versículo 18 diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e complete. Aí você diz assim, mas espera lá, não estou entendendo. Deus não tinha feito o ser humano? Não tinha feito, segundo a narrativa da criação, primeiro o homem? A narrativa bíblica não fala que Deus descia para bater um papo com Adão todos os finais de tarde? E aí, por que não era bom estar sozinho? De repente pode vir aí na sua mente e dizer assim, será que Deus é suficiente? Porque o texto diz que de repente Deus não seja suficiente. Deus descia todas as tardes, era um bate-papo muito agradável, era uma troca muito legal. Mas Deus percebeu que não era bom o homem ficar sozinho. De todas as coisas que Ele fez, era bom. Mas quando viu o homem sozinho, isso não é bom. Então quer dizer que Deus não é suficiente para o ser humano? É isso que Deus está querendo dizer? O homem vivia sozinho, cabisbaixo, não estava feliz. A presença de Deus não era suficiente. Sabe o que acontece? É que nós, enquanto seres humanos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos deu esta bela, não aparência, mas este ser que se aproximava dele. Esta capacidade relacional. Então quando o texto fala que não era bom o homem estar sozinho, Deus estava dizendo, olha, você precisa de mim, mas você precisa de outros. Eu sou suficiente para você, mas você precisa compartilhar, viver essa experiência comunitária também.
Então essa independência, essa autonomia que o mundo prega, que o mundo ensina, que o mundo anuncia, que tenta incutir no nosso coração, ou colocar a goela abaixo, que nós somos independentes, autônomos, e damos conta das coisas, podemos dar conta das coisas sozinhos, isso é uma mentira. Porque Deus nos criou com essa capacidade, com essa necessidade, gente, de sermos uns com os outros. Eu sou um com você. Como um com você? É isso. Eu me torno um. Eu me torno completo. Não apenas com Deus, mas com essa continuidade daquilo que Deus realizar com você. Então pensar que você pode viver a vida sozinho, em alguns aspectos sim. Mas a vida não é trilhada, essa jornada não é um caminho de solidão e de isolamento. Precisamos ser cristãos, seguidores de Jesus e vivermos essa experiência comunitária. Então, mesmo antes da queda, veja bem, mesmo antes da queda, a solidão não era algo bom. Mas o homem tinha a companhia de Deus. Mas a solidão não era algo bom. Isso significa que Deus criou esta necessidade em nós, para crescermos juntos. Porque se vivemos a vida sozinhos, nós não conseguimos crescer. Sabe o que nos faz seres humanos com versões melhores de seres humanos? Deus nos dá graça, mas Deus nos lança para que vivamos essa experiência uns com os outros. Aí nos tornamos seres humanos melhores. Aí nos tornamos versões melhores de nós mesmos. Aí nos tornamos e vivemos isso, essa beleza da troca, porque eu só posso crescer se você estiver comigo. Eu só posso crescer se você apontar para mim as minhas dificuldades. Eu só posso crescer se eu compartilhar a vida também com você. Eu só posso ser uma versão melhor de mim mesmo se nós trilharmos juntos essa jornada, essa caminhada, trilharmos juntos este caminho. Então este Deus resgatou, nos criou desta maneira, para que pudéssemos viver isso entre nós. Por exemplo, Jesus é um ser relacional. Deus é um ser relacional. Vem aqui comigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três, um só Deus. Como vivia esta relação entre essas três pessoas que é apenas um Deus? Lá no capítulo 1 de Gênesis, ele diz assim: façamos, venham aqui comigo, vamos discutir, vamos conversar entre nós. Vamos conversar sobre esse caos aqui. Vamos construir algo juntos aqui. Vamos elaborar aqui, vamos fazer um planejamento aqui, para criarmos esta beleza chamada mundo. Para criarmos este ser complexo que é o ser humano. Vem comigo. Jesus, quando se manifestou em carne, Deus, no dia do batismo, né? Quando João batizou Jesus, o que é que soou uma voz lá do céu dizendo o quê? Este é o meu filho amado, e nele eu tenho alegria, eu tenho prazer. Olha essa relação de reconhecimento, que aquele ali é meu amigo, aquele ali é meu filho, aquele ali é o cara que preenche a minha vida, é o cara que está comigo, é o cara que conhece as minhas dores, é o cara que sabe das minhas fragilidades. Em outro momento, em João, Deus diz: este é o meu filho, ouviu, escutai-o.
E essa presença desta relação era tão forte, tão bela e tão profunda, que quando Jesus estava lá na cruz, ele disse assim: Deus meu, por que me abandonaste? Felipe respondendo a pergunta do Jean, sobre o que poderia estar por trás dessa declaração de Jesus. Em outras palavras, Felipe disse assim: Jesus experimentou o inferno que era nosso. Jesus experimentou o inferno. Sabe o que é o inferno? O inferno é aquela labareda de fogo. Cara, isso é metafórico, tá? Isso é metafórico. O inferno é a ausência total de Deus. Sem consolo, sem um riso, sem a presença, sem um livramento. Sem essa sensação gostosa que quando somos visitados todos os dias. É a completa ausência de Deus. Jesus experimentou a completa ausência de Deus. Jesus experimentou o inferno. Em nome de quê? Em nome do amor. Do amor por quem? Por todos. Do amor por quem? Por mim, por Valmir, por Maria, por José, por Ricardo, por Paulo, por todos. Independente do que ele faça, independentemente do que ele acredite. Jesus experimentou o inferno. E quando ele subiu os céus, ele disse: gente, venham aqui comigo, venham aqui, eu quero tornar vocês juntos de novo, eu quero que vocês vivam essa experiência comunitária, eu quero que novamente vocês invistam em suas vidas, eu quero que mas de novo, eu quero que vocês gastem tempo uns com os outros, eu quero de novo que vocês fiquem juntos. No capítulo 2 do livro de Atos, está lá registrado, e todos estavam juntos, e todos estavam reunidos, e todos estavam na mesma casa. A palavra mais repetida ali é todos. E Jesus morreu, não só individualmente por mim, mas ele morreu por uma comunidade. A comunidade que se chama Comunidade do Reino de Deus. Este é o Deus Trino. Esse é o Deus relacional. Esse é o Deus da partilha. Esse é o Deus da construção, das risadas. Este é o Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. E nos convida novamente nesta manhã a termos conexões saudáveis uns com os outros. Uns com os outros. Fiquei sabendo da história de um senhor chamado Elias. Elias era um carpinteiro, sabe? Aquele carpinteiro caprichoso. Aquele cara que sabia fazer móveis, que os detalhes ele estava atento inclusive. Mas Elias morava numa comunidade bem isolada, aliás, num lugar bem isolado da sua comunidade. Ele saía da sua casa todos os dias, atendia com excelência os seus clientes, terminava seu serviço, falava sim ou não, terminava o seu serviço e voltava para a sua casa. Perdeu sua esposa, ficou sozinho e continuou trilhando a vida desta maneira. Até que um dia, Elias, no seu vilarejo lá, deu uma forte chuva, o rio encheu e a ponte caiu. A conexão de Elias a esta comunidade era através da ponte. Puxa vida, o Elias não poderia mais atravessar.
O Elias começou então a sentir fome, porque não poderia mais comprar comida. Elias começou a partir disto a adoecer. As suas vestes começaram a ficar estragadas. Só que a comunidade lembrou do Elias e disse assim: cadê o Elias? Ah, o Elias está do outro lado da ponte. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos reunir aqui e vamos reconstruir esta ponte. Vamos fazer essa ponte novamente. Vamos chamar as pessoas que podem contribuir. E aí as pessoas começaram a contribuir da sua maneira, da sua forma de construir, né? Convidou o ferreiro, convidou o cara que sabia lidar, né? Produzir as cordas mais fortes. E o Elias estava lá, doente. Em poucos dias eles construíram aquela ponte. E a comunidade foi lá visitar o Elias. Sabe o padeiro? O padeiro foi também. E o padeiro levou pão. Sabe aquela mulher que faz chás gostosos e saudáveis? Ela foi também e deu chá para o Elias. Sabe aquela mulher que sabia costurar? Ela também foi. E ela fez novas roupas para o Elias. Era uma ponte, não apenas de madeira. Era uma ponte que trazia conexões entre pessoas. Ele precisava daquela comunidade e aquela comunidade precisava dele. Isto é conexão saudável. Ele descobriu isso. Ele descobriu se ele permanecesse ali, ele iria morrer longe da sua comunidade. Então essa ponte era a ponte da conexão. Esta ponte era a ponte do cuidado. Essa ponte era a ponte do pertencimento de Elias na comunidade. Mas não era só isso. Esta ponte ligava o Elias às pessoas em que ele poderia ter força. Ligava o Elias às pessoas em que ele poderia encontrar o propósito verdadeiro e o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro propósito e sentido da vida é construído a partir das vivências comunitárias. E aí Elias descobriu a beleza de ser comunidade. Que nesta manhã você possa descobrir, mas não apenas descobrir, mas se permitir viver a experiência comunitária com a vida. Eu queria finalizar aqui o texto, e aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, e o Rafael vai colocar aí, o Rodrigo também. O texto de João, capítulo 17, eu quero falar algo ainda para você, que depois da queda do ser humano, esse ser humano se perdeu. Esse ser humano ele foi fragmentado. Esse ser humano foi cindido, sabe? Esse ser humano se perdeu dentro dele mesmo. Quando Jesus se manifestou e viveu essa experiência uns com os outros, Ele mostrou não só a beleza de viver nessa trilha comunitária, mas Ele trouxe para nós, nos ensinando a importância de nos trazer de volta para nós mesmos. E nos trazer de volta para nós mesmos se dá, ou só é possível, quando nós vivemos uns com os outros. Sabe a oração do Pai Nosso? O Pai que é
nosso. Santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, venha a nós. Perdoa os nossos pecados. Se eu tiver alguma coisa contra alguém, deposita oferta, porque o dinheiro não é mais importante do que as pessoas. Eu me resolvo com as pessoas, me resolvo com ela, pego a minha oferta e dou novamente lá. Eu não sei como é que você está na sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã. Não sei como é que está de repente a sua relação, o seu olhar para a nossa comunidade. Mas o convite de Jesus é o quê? Vem resgatar essa imagem e semelhança minha a partir da experiência uns com os outros. Você acredita que essa imagem e semelhança de Deus vai ser resgatada na sua trilha sozinho, sozinha? Isso não é possível, cara. Isso não vai acontecer. A experiência com Deus é a experiência com Deus e uns com os outros. E esse resgate da imagem e semelhanças de Deus é a partir desta relação aqui, todos juntos e misturados. E aí no capítulo 17, Jesus faz uma oração. Ele diz assim, versículo 11: já não estou no mundo, mas eles quem? A comunidade de Jesus continua. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os, quem? Guarda esta comunidade em teu nome. Esta comunidade que tu me deste, para que eles sejam muito embora com as suas diferenças, muito embora com os seus anseios, as minhas diferenças com você não podem nos separar, elas não podem ser motivos para o nosso distanciamento. Enquanto comunidade do reino de Deus, precisamos entender que as nossas diferenças vão ser somadas para a construção de uma comunidade saudável, firme, centrada em Jesus, centrada no Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. E por este motivo precisamos resgatar isso entre nós, na nossa relação, nos nossos relacionamentos. Aí continua o texto. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa. Para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, porque também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe o que Jesus fez aqui? Jesus orou não apenas pelos seus discípulos. Jesus orou por aqueles que se tornariam discípulos. Jesus, naquele tempo, orou por mim, orou por você, orou por todos nós. E por isso que vou confessar algo aqui para vocês, que eu não acredito em cobertura espiritual. Não acredito. Nós não precisamos de cobertura espiritual aqui. Por quê? Porque Jesus
já orou por nós. A cobertura é dele, e tão somente dele, e garantida por ele, porque ele orou por nós no passado, mesmo nós não existindo, e talvez nem imaginássemos que um dia iríamos segui-lo. A oração forte, que talvez você diga assim, a oração forte é do pastor. Não, a oração forte foi a oração de Jesus, o Cristo de Deus, o Filho de Deus, que fez por nós, para que sejamos um, para que sejamos comunitária. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa música junto com os meninos, com as meninas. Sabe o que nos une? Sabe o que é que nos une? É Jesus no centro. Ele está aqui, unindo as pessoas, sempre. Quando dá vontade de, às vezes, dá uma vontade às vezes de dar um tapa. Aí a Cássia vai ter que passar por Jesus aqui, que não sou eu. Quando ela passa por Jesus, aí olha a Hannah e obrigado, Senhor. Obrigado por nós queremos ser esta comunidade. A comunidade dos imperfeitos, sim, que nós somos esta comunidade. Mas uma comunidade dos imperfeitos em que não olha um para o outro acusando, sentenciando, julgando, que não olha um para o outro com olhar de desprezo, de discriminação, de preconceito, de distanciamento, de isolamento do outro, mas que sejamos a comunidade do reino de Deus, a comunidade que se ama, a comunidade que perdoa, a comunidade que celebra juntos, a comunidade que dá força e se apresenta como suporte uns dos outros. Senhor, nós queremos ser esta comunidade, e nos ajuda a ser esta comunidade de Jesus. Amém. Amém.